Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, o Deus Pai. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a identidade de Deus, o Pai. Segundo, o Pai revelado em Cristo. Terceiro, a pessoa de Deus Pai. Nosso texto áureo se encontra em Marcos, capítulo 11, versículo 27, a parte C do versículo, que diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A verdade prática diz que nós conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da atuação do Espírito Santo. A palavra-chave é Pai. Primeiro tópico, a identidade de Deus, o Pai. Primeiro subtópico, o Pai é o único Deus verdadeiro. Então, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, no Antigo Testamento, Deus é um só, que se revela pelos seus nomes, também pelos seus atributos e também pelos seus atos, pelas suas ações. Então, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, Criador e sustentador do universo. Isaías 63, versículo 16 diz assim: mas tu és nosso Pai. Então você vê que é Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento já tem essa referência. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Efésios também agora no Novo Testamento, uma referência, Efésios capítulo 4, versículo 6, um só Deus e Pai de todos. Então o próprio Senhor Jesus, ele se refere a Deus como Pai, e ele também ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estais nos céus. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, tem a oração completa que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Então, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então, se Deus é o nosso Pai, nós temos que nos relacionarmos com Ele dessa forma. O segundo subtópico fala sobre o Pai é a fonte da divindade. Então, Deus, ele é o supremo ser, ele é eterno, ele não teve começo e ele também não terá fim. Deuteronômio 33, 27 diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Aqui está se referindo a Deus na pessoa do Pai. Então, ele existe por si mesmo, o Pai existe por si mesmo. Então, João capítulo 5, versículo 26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Também Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Pai é a primeira pessoa da Trindade, portanto, ele é a origem e a fonte eterna de toda a divindade. O terceiro subtópico fala sobre o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Então, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Então, assim, o Pai opera por meio do Filho e também do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Ora, há diversidade de dons. Então, existem diversidade de dons, mas o Espírito, presta atenção aqui, o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então percebeu? Aqui falou do Espírito Santo, aqui agora falou do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, Espírito, Senhor e Deus. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. E também tem uma referência de Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 6, que você pode estar fazendo a leitura aí na sua casa. Então não se trata de inferioridade, de superioridade, não, mas da maneira como cada um opera, conforme a sua distinção pessoal. Por exemplo, o Pai, ele proclamou as palavras criadoras, Salmo 33, 9, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. E o Filho, ele executou essas palavras, João capítulo 1, versículo 3.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui está falando do Filho. Agora o Pai ele planejou a redenção. Tito capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E o Filho, o que o Filho fez? O Filho foi e as realizou, colocou em prática. João capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, quando o Filho ele retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai para ser o Consolador e também ensinador. Então ele foi enviado para consolar e para ensinar. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, palavra de Jesus, tá? Então Jesus está falando que o Pai vai enviar, Jesus está falando que o Pai vai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele deixa bem claro aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, conforme o credo de Atanásio, que aconteceu lá no século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor que a outra, mas as três são coeternas e coiguais. O resumo desse tópico diz que Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno, soberano, a fonte da divindade, que age por meio do Filho e também do Espírito Santo. Entra o tópico de número 2, que fala sobre o Pai revelado em Cristo, o Pai revelado no Filho. Primeiro subtópico, o Pai se revela aos humildes. Então Jesus ele exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Mateus capítulo 11, versículo 25. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Então olha só, os sábios aqui, na palavra grega original, é sofós. Sofós é aquele que detém inteligência e também educação acima da média. E os instruídos? Os instruídos, a palavra grega aqui é sinetós, que são as pessoas com cultura e instrução. Então, esses dois vocábulos aqui, eles caracterizam o quê? Caracterizam os fariseus e também os escribas, que padeciam de cegueira espiritual. Aí Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz assim: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, se afasta do mal. Não seja sábio. Eu sou sábio a seus próprios olhos. Não, as pessoas têm que acharem você sábio. Você não pode se achar sábio. Então o Pai se dá a conhecer aos pequeninos. A palavra pequeninos aqui também no original é népios, ou não é néfios não, é népios mesmo, tá? Aqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus capítulo 18, versículos de 2 a 4, eu só vou ler o 3 aqui, tá? E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Subtópico de número 2, o Pai se faz conhecer pelo Filho. A intimidade entre o Pai e o Filho ela é absoluta e também perfeita. Então ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 27. Então essa declaração revela dois princípios importantes. Quais são esses princípios? Primeiro, o Pai é um ser pessoal e também relacional. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Quem está mediador é aquele que está no meio, aquele que media, que faz a mediação. Então entre Deus e os homens, o único mediador é o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo é o único que pode levar o homem a Deus e é o único que pode trazer Deus até os homens. Ele é o único, não existe outro. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quer confirmar essa palavra? Também vai lá em João capítulo 14, versículo de número 6. Então o Filho ele é intérprete do Pai, ele é o único capaz de revelar a sua natureza, revelar a sua vontade e revelar também o seu amor. Ele é o único que pode fazer isso daí. Ele é o único que fez isso daí, é o único que continua a fazer isso daí. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito significa que ele é o único, não tem outro igual, não tem outro semelhante a ele. O Filho unigênito que está no seio do Pai,
esse o revelou. Então Jesus Cristo veio revelar o Pai aqui para nós. Então sem Cristo, sem Jesus, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou também distorcida e também fadada ao erro e à idolatria. Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quiser confirmar também lá em Colossenses, aqui mesmo em Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Terceiro subtópico, quem vê o Filho, vê o Pai. Então no diálogo com Filipe, Jesus ele revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. Está lá em João capítulo 14, versículo 9. Essa declaração, ela ratifica, ela corrobora com a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então a unidade entre Pai e Filho, ela é essencial e também inseparável. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então, já viu que já está falando de dois aqui em um, não é isso? E depois vai entrar mais o Espírito Santo ainda. Então, os três formam um. Então, não são a mesma pessoa. Que fique bem claro isso daí. Mas eles compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são as mesmas do Pai. São os mesmos do Pai. João capítulo 14, versículos 10 e 11. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Pergunta de Jesus. Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não acredita? Então, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus ele veio executar as obras do Pai, a vontade do Pai. Ele está dizendo, acredite em mim pelo menos pelas obras, porque as obras não são minhas, as obras são dele, eu executo através dele. Então o Pai opera por meio do Filho, que age em total comunhão com o Pai. E o Filho também opera em total comunhão com o Pai. João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está lá em João capítulo 8, versículos 28 e 29, João 5, 30, João 6, do 38 ao 40, está dizendo a mesma coisa que aqui em João 4, 34. Então conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. João capítulo 14, versículos 21 e 23, vou ler só o 23, tá? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos, ele está falando sobre ele e o Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos a habitação da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O resumo desse tópico diz que o Pai é plenamente, completamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Então somente através do Senhor Jesus nós temos o pleno conhecimento da pessoa de Deus, o Pai. O terceiro tópico fala sobre a pessoa de Deus Pai. Primeiro subtópico, atributos incomunicáveis do Pai. Então nós vamos ver atributos incomunicáveis e nós vamos ver também atributos comunicáveis. Vamos dizer o que é isso? Incomunicáveis são qualidades exclusivas de Deus, da divindade, e não podem ser compartilhados com o ser humano. Então os principais atributos de Deus são, eu vou falar aqui, vou citar o versículo, mas não vou ler por conta do tempo, tá? Que a gente tem pouco tempo para poder gravar esse vídeo aqui, é de 20 a 25 minutos no máximo, tá? Então autoexistência, está lá em João capítulo 5, versículo 26, e também Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então, deixa eu falar primeiro, depois a gente já passa os versículos, tá? Autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. Então esses são os principais atributos de Deus incomunicáveis. Vou dizer o que é isso? De novo, são qualidades exclusivas de Deus, qualidades exclusivas da divindade. Elas não podem ser compartilhadas com o ser humano. Então, autoexistência. Eu consigo ser autoexistente, autossuficiente? Não. Eu consigo ser eterno? Não. Imutável? Não. Onipotente? Não. Onisciente? Vou dizer o que é onipotente? Onipotente é que pode todas as coisas. O que é onisciente? Onisciente é que sabe todas as coisas. O que é onipresente? Onipresente é estar em todos os lugares. O ser humano pode alguma dessas coisas que eu citei?
Não. Então são atributos incomunicáveis, são atributos somente pertencentes a Deus. Então vamos lá. Autoexistência, João capítulo 5, versículo 26. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eternidade, Isaías capítulo 57, versículo 15. Salmo 90, verso 2. Imutabilidade, Malaquias capítulo 3, versículo 6, Tiago capítulo 1, versículo 17. Onipotência, Jó capítulo 42, versículo 2 e Lucas capítulo 1, versículo 37. Onisciência, Salmo 139, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Onipresença, Salmo 139 e Jeremias capítulo 23, versículo de número 24. Lembrando que essas referências que eu estou citando para você aqui são algumas das muitas passagens que se referem a todas essas qualidades, todos esses atributos de Deus. Tá? Então pegamos algumas referências para não ficar enchendo de referência aqui, mas a Bíblia fala muito sobre isso aí: autoexistência, eternidade, mutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Essas aqui são só algumas referências. Tá? Então estes atributos revelam que nosso Deus ele é absoluto e que ele também não tem limite, ele é sem limite, sem limitação nenhuma. Segundo subtópico fala sobre atributos comunicáveis. Peraí, nós falamos dos incomunicáveis que só a divindade possui, mas agora também vamos falar sobre os comunicáveis. Quais são os comunicáveis? O que são comunicáveis, Valdecir? São aqueles que Deus compartilha com as suas criaturas, você e eu e você, ainda que de maneira limitada, as quais elas podem ser vistas num grau menor no ser humano, em mim, em você, em nós. Então Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, peraí, Deus, quando ele criou o homem à imagem dele, à semelhança dele. Então, os atributos comunicáveis de Deus são dados a nós, seres humanos, num grau menor. Então, dentre eles, destaca-se o quê? Santidade. Eu consigo ser santo? Olha só, Deus é santo. E ele chama seus filhos para serem santos em toda a sua maneira de viver. Da mesma forma que ele é santo, ele quer que nós sejamos santos. A palavra santo significa separado. Um santo não é impecável. Não estou falando de nós, não estou falando de Deus. Tá? A santidade de Deus é impecável, sim. A nossa não, a nossa é num grau menor. Lembra que eu falei? A nossa é num grau menor. Então, nós podemos ser santos? Sim, nós podemos ser santos. O que é ser santo? Ser santo é separado. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Não corroboramos com as ideias, com os pensamentos deste mundo. Então 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 e o 16 diz assim, vou ler só o 15, tá? Mas como é santo aquele que vos chamou, quem que nos chamou? Quem nos chamou não foi Deus? Como é santo, da mesma forma que ele é santo, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver sejam santos. Em toda a vossa maneira de viver sejam separados deste mundo. Não é porque eu estou na igreja e eu sou santo. Maravilha, aí é fácil, aí é bom demais, não é? Mas eu estou em casa, ser santo é fácil? É difícil. Eu estou no serviço, ser santo é fácil? É difícil. Eu estou na faculdade, na escola, é fácil ser santo? É difícil. Não é? Pois é, mas ele está dizendo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então no falar, no agir, no proceder, no vestir, em tudo temos que ser santos assim como ele é santo. Uma referência no Antigo Testamento também, Levítico capítulo 19, versículo 2, você pode conferir aí na sua Bíblia. Amor, olha só, atributo comunicável de Deus. Deus ele é amor e na sua essência. E nós podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor, ou seja, num grau menor. 1 de João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Também Mateus capítulo 22, do 37 ao 39, vai falar sobre esse atributo. Fidelidade, então Deus ele é fiel e também nós somos desafiados a ser fiéis. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não vai ser infiel conosco, porque a fidelidade é um atributo dele. Então ele compartilhou conosco. É um atributo comunicável. Ele comunicou conosco. Então, se nós somos infiéis, ele vai permanecer fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E também outra referência, Apocalipse 2 e 10. Bondade. Deus é bom o tempo todo e nós somos exortados, somos chamados a atenção a agir com bondade na nossa conduta diária, no nosso cotidiano. Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Então, se ele é bom, ele
quer, Ele deseja que nós sejamos bons, Ele nos exorta, Ele chama atenção para que nós também sejamos bondosos. Terceiro subtópico fala sobre os nomes que revelam o Pai. Então, os nomes de Deus, eles não tratam apenas da sua identificação, assim como eu e você, mas eles revelam a natureza de Deus, revelam as obras de Deus e revelam as virtudes de Deus. Salmo 9, verso 10 diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então, o primeiro nome que a gente vai falar aqui, Elohim, não é Elohim não, tá? Elohim, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Essa tradução de Deus aqui para nós é o original Elohim. Então, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Tem um outro nome aqui que é El Shaddai, revela Deus como todo-poderoso. El é Deus, Shaddai poderoso, todo-poderoso. Deus todo-poderoso, El Shaddai é isso que significa, tá? Gênesis 17, versículo 1 vai estar, o Deus todo-poderoso vai estar aqui, ó. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus todo-poderoso, eu sou o El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. Esse nome também vai aparecer lá em Gênesis capítulo 35, versículo 11. Adonai, Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, ó Adonai, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aí veio o grego Kyrios, Adonai. Agora veio o grego Kyrios, que também é Senhor. Adonai é no Antigo Testamento, no hebraico, e Kyrios é no Novo Testamento, porque a palavra é a mesma, só muda o idioma. Um é hebraico, o outro é grego. Kyrios, eles manifesta a sua autoridade como Senhor. Atos capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Kyrios, é Cristo, Deus o fez Senhor, é Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí tem uma outra palavrinha que é o tetragrama. O que é o tetragrama? Tetra fala de 4, grama fala de letras, palavras, letras, né? Tetragrama, 4 letras. Então, o tetragrama é Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Aqui é o contrário, tá? Aqui é daqui para cá, aqui é daqui para lá, tá bom? Na nossa tradução. Então, o que é a tradução? Esse é realmente o nome de Deus. Esse é o nome que é impronunciável, porque a pronúncia se perdeu no decorrer do tempo. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Capítulo 6, versículo 13 vai falar assim: eu sou o que sou. Então ele vai, a tradução desse nome vai estar como eu sou. Então ele enfatiza, ele dá ênfase à eternidade e também à imutabilidade de Deus. Salmo 68, verso 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois seu nome é Senhor, seu nome é Yud Rei Vav Rei. Exultai diante dele. Então, esses nomes divinos, eles identificam a primeira pessoa da Trindade e a sua soberania, o seu poder e a sua eternidade, que são aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. O resumo desse tópico diz que os atributos e nomes de Deus Pai expressam sua natureza, sua santidade, seu amor, sua autoridade, revelando quem Ele é e como Ele se relaciona com a sua criatura. Nós, eu e você. E a conclusão da lição diz que a doutrina bíblica da Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, as suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.